E se eu te dissesse que 90% dos seus problemas corporativos se devem à hierarquia? Isso pode parecer um pouco esquisito porque a gente não está acostumado com outros tipos de coisa, né? Tipo, existe uma alternativa à empresa não ser hierárquica, tipo com o chefe do meu chefe, o chefe do meu chefe. Na nossa cabeça não faz muito sentido, mas nem sempre o trabalho foi assim. Esse modelo hierárquico especializado que a gente tem hoje, ele é uma herança taylorista, que veio basicamente no século XX. E teve os seus méritos, afinal de contas foi uma das coisas que permitiu a massificação de produtos e que as coisas ficassem baratas pra caramba. Então, se as coisas são baratas hoje, muito se deve a esse troço. O problema é que hoje em dia a gente não quer mais que as coisas simplesmente sejam baratas. O que a gente precisa hoje em muitas empresas, especialmente as relacionadas a serviços e afins, são experiências. É um serviço de excelência, alternativas criativas e por aí vai. Esse tipo de coisa é muito difícil de você alcançar numa empresa hierarquizada. E este é o primeiro problema. A hierarquia, ela é uma estrutura organizacional incompatível com esse mundo que a gente vive hoje. Por quê? Se você parar para pensar, quando você olha para uma hierarquia, um sistema bem piramidal, o que você vai ver? Você vai perceber que os nódulos, né, as pontas, você tem um monte de gente aqui na base e poucas pessoas aqui em cima. Então as coisas se acumulam aqui em cima. As decisões que afetam diversas áreas tendem a ficar concentradas lá no topo. E o que isso faz? Duas coisas. Número 1, sobrecarga executiva. Você vai ter executivos extremamente ocupados, que eles não conseguem sequer ter tempo para pensar, porque eles estão ocupados demais com reuniões de tomada de decisão, especialmente preocupados com o lucro de curto prazo. E isso é um grande problema, porque esse cara, afinal de contas, é pago para pensar na estratégia da empresa e como ela vai conseguir funcionar no médio e longo prazo, não só no curto. Se ele não tem tempo para pensar e refletir, chances são ele vai começar a tomar mais e mais decisões ruins. Em oposição aos executivos, a gente tem a operação. E o que vai acontecer na operação? Você vai ter um monte de gente que não vai entender o porquê que aquela determinação é daquele jeito. É um negócio que soa completamente arbitrário e aleatório. Porque esse cara, ele tá tão fragmentado, ele tá tão específico, departamentalizado ali numa atividade específica, que ele tem dificuldade de entender o porquê que certas regras fazem sentido, porque afinal de contas levam em consideração várias outras coisas, áreas e afins. Então você vai ter um cara que não entende, ele sai desengajado, ele acha que tudo aquilo não faz o menor sentido. Mesmo porque o executivo, ele já, se você tem muitos níveis hierárquicos, ele começa a ficar um pouco dessensibilizado, ele começa a perder a noção do que está acontecendo ali na ponta. Então você ainda tem essa distorção que faz com que ele fique mais ainda incapaz de tomar boas decisões frente às mudanças de mercado que estão acontecendo frente aos clientes. E a galera que está ali no meio do caminho, né, no meio da hierarquia, o chefe da galera que está na ponta da operação, são a galera que vai ficar, em geral, brigando pelo poder. Porque, afinal de contas, ali em cima do time executivo você tem poucas vagas, o negócio é escasso e, frequentemente, o que você vai observar é que você vai ter disputas de poder, controle de informação, controle de acesso, todo tipo de coisa para que esta pessoa se beneficie frente aos outros para conseguir subir e os outros coleguinhas não. E, enfim, isso obviamente gera uma série de problemas que você provavelmente sabe muito bem do que eu estou falando. Não bastasse isso, o que tende a acontecer? Como você tem uma organização que ela é extremamente fragmentada, você vai ter uma área que é de vendas, uma área que é de marketing, uma área que é de operação, uma área que é de finanças, uma área que é de jurídico, as pessoas tendem a olhar para a sua própria área, óbvio. Então você vai ter muita dificuldade de inter-relação de coisas. Quando você tem uma atividade que depende da outra, como por exemplo marketing e vendas, a hora que dá um BO, o que vai acontecer? O cara de venda vai falar assim, também esses imbecil do marketing só ficam mandando lead ruim. Os caras do marketing vão falar assim, meu, o que você tá falando? Você que são uns vendedores de merda que não sabe vender nada do que a gente manda pra vocês. E aí fica aquela coisa do tipo, comigo não morreu, não é comigo esse negócio. E você vai ter muita dificuldade de conseguir construir coisas que você tem integração. Quando a gente olha para a experiência do cliente, por exemplo, que é um tema que está super em alta hoje em dia, esse é um pouco da dificuldade. Você não consegue construir uma experiência do cliente que seja excepcional se você não pensar na jornada como um todo. Você vai ter que envolver o atendimento, você vai ter que envolver a ouvidoria, você vai ter que envolver um monte de gente diferente. Só que como essa galera está operacionalmente, estruturalmente dividida, elas não conseguem se conversar e se articular num nível que consiga oferecer um negócio que seja realmente excepcional, a menos que elas se organizem de outra maneira. Mas essa divisão hierárquica funcional vai ter esse efeito colateral de que as interações e as integrações não vão rolar muito bem. E talvez um dos desdobramentos maiores de tudo isso é que o processo decisório, as mudanças e as coisas, elas ficam lentas.
tudo é difícil, tudo precisa passar por 3 níveis de autorização e concordância, e não sei o que precisa ver, e tudo é muito difícil de funcionar. No mundo que a gente vive hoje, isso é fatal. Se você não tem agilidade para você se adaptar, mudar, testar coisas novas, isso é um grande problema organizacional. Porque afinal de contas, já dizia o Mike Tyson, todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. A gente tem ideias maravilhosas de como os produtos e as novas iniciativas e as coisas todas vão funcionar. Quanto mais rápido você colidir as suas ideias com a realidade e conseguir ser flexível para se ajustar, adaptar, mudar e alavancar esse contato com o seu cliente, com as coisas que acontecem no dia a dia, melhor você vai ser na hora de construir um produto que seja realmente excepcional. Quando a gente olha para softwares, por exemplo, não é à toa que muitos deles são desenvolvidos a partir de métodos ágeis, justamente porque é essa flexibilidade que permite com que a gente tenha um resultado superior. Você não cria softwares que são incríveis, que nem a gente cria um prédio, você vai desenhar o negócio todo, não é assim que funciona. Você vai ter a flexibilidade, a interação com o PMO, muitas vezes com clientes, que vai fazer iterações e ajustes do negócio para garantir que a entrega daquele valor está presente no desenvolvimento. Isso perde em previsibilidade, mas isso ganha em agilidade. E esse tipo de coisa é o que se perde quando a gente olha para estruturas extremamente hierárquicas. Talvez o que você esteja se perguntando até agora é, beleza, André, e qual é a alternativa para esta bagaça então? Existem muitas organizações que são extremamente horizontais. Elas funcionam com base em times autônomos, elas funcionam com base em compromissos específicos entre as pessoas e principalmente elas funcionam extremamente baseadas em autonomia. Existem exemplos maravilhosos, muitos dos quais eu descrevo neste vídeo aqui, caso você queira saber um pouco mais e que vai te ajudar a ter uma organização que vai acabar com a hierarquia de uma vez por todas.